Boa noite para todos e para todas. Bárbara, quer dar as boas-vindas? Boa noite. Olá, boa noite, gente. Bem-vindos novamente, né? Nosso segundo dia de aula. A gente hoje está conversando com Juliana Notari sobre portfólio, né? Juliana, para quem não sabe, boa noite, é uma artista nossa aqui de Pernambuco. Ela já foi professora de portfólio na ESO. Ela trabalha com artes visuais há mais de 20 anos na área de performance, arte política, arte engajada. É responsável por uma obra que eu acho que é a obra pernambucana que mais circulou o mundo recentemente, que é Diva, que está lá na usina... Como é o nome da usina? Ajuda um branco agora. Usina de Arte. Usina de Arte. E aí ela vai mostrar um pouco do portfólio dela, né, para que a gente entenda e veja como é que a gente pode pensar um portfólio e organizar o nosso portfólio. Ela é maravilhosa mesmo. E aí ela terminou recentemente o doutorado dela, né, ela já passou por todas essas etapas acadêmicas, e muito em breve a gente vai ver ela como professora por aí, tomara. Ju, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Depois dessa apresentação aí, não precisa de mais nada. E é isso, né? O que a Bárbara falou, já tenho aí, né, 20 anos, né, mais de 22 anos de trajetória, assim, né, desde que eu comecei a fazer minha primeira exposição individual, que foi em 2001, né, no Museu da Abolição, aqui em Recife. E de lá para cá eu venho atuando, né, como artista, sempre fazendo meu trabalho, participando de exposições, residências, e paralelamente ao trabalho de artista, eu atuei também e também atuo como produtora, né, de artes visuais, professora, né, e a gente vai, né, tudo envolvendo arte. Cada atividade dessa vai complementando a outra, e a Juliana Artista está presente em todas elas, né? Isso não quer dizer que a gente, quando está fazendo, né, quando está dando aula, tudo, aquilo ali está alimentando, né, o nosso trabalho, o nosso, né, nosso ser mesmo, enquanto, né, ser humano. Então, tudo, eu digo isso, porque tem vários artistas que têm medo, né, de fazer outras atividades e ali parar, você não vai parar de ser artista, você, claro que tem que tomar cuidado para outras atividades não tomar seu tempo todo, mas eu acho que todas essas atividades só, né, alimentam, né? Inclusive, assim, depois eu me formei na Federal, em 2000, terminei em 2003, e depois de 10 anos eu volto para a universidade para fazer o mestrado na UERJ, e logo em seguida, em 2016, eu entrei no doutorado, e terminei no ano passado. Ou seja, são todas atividades paralelas que eu estou fazendo ali, né, paralela à minha atividade de artista. E nesse caminho, assim, portfólio sempre foi uma coisa, né, que eu gostava de fazer portfólio, sempre, né, tinha o portfólio já desde, porque também eu sou filha de designer, né, querendo ou não, eu cresci, né, vendo muitos trabalhos de design no escritório do meu pai, e isso me dava ali alguma noção, né, da diagramação e tudo mais. Então, é uma coisa que eu fazia, que sempre faço com muito prazer. Claro que eu não sou uma designer, né, que tem toda aquela prática, né, mas eu gosto, né, de observar portfólios e ver, né, caminhos ali. E nesse tempo, né, que eu passei, né, eu já tenho um livro que a gente fez, lançou em 2000 e já nem sei mais, 2012, né? E aquele livro é legal, porque é um livro que, né, já pegou os meus 10 anos de trajetória. Agora eu vou fazer outro livro que eu provei no Fucultura, que vai ser 20, vai ser mais 10 anos, né? Não vai dar para ser os 20, porque o recurso não dava para o número de páginas, mas eu vou somar, ou seja, vou ficar com 2 portfólios. Então, quando você faz um livro assim, é um alívio, né? Porque você tem um portfólio, né, impresso com vários exemplares e organiza também
fazer um livro que obriga você a organizar a sua vida, né? Enquanto artista, então fazer seu currículo, atualizar tudo, pesquisar, fazer uma varredura assim nos seus arquivos para ver o que é que tem. Então, isso é algo, porque a gente só faz portfólio, só faz currículo quando precisa, né? Quando necessita. Então, é sempre meio que em cima da hora, na agonia, e ali a gente vai fazendo para a coisa acontecer, né? Mas aí você vai nessas necessidades, vai juntando aquele material até, né, o portfólio que eu faço hoje, ele já é o resultado de vários portfólios que foram feitos, né? Por exemplo, um texto que você apresenta de um trabalho, aquele texto vai se aperfeiçoando, você vai vendo, né? Uma pessoa escreve uma coisa ali, outra acolá, você já pega, traz ali para apresentar o trabalho, né? Enxertos. Então, isso, né? O portfólio ele vai lhe acompanhando. Então, é aquele lugar ali que você vai estar sempre alimentando, né? O seu trabalho ao longo da vida, né? Então, é um tipo, é um diário, na verdade. O portfólio, às vezes, vira você começa a ver um portfólio, assim, você vai, né, dando conta da sua trajetória. E aqui eu vou mostrar esse portfólio, que chama até de preview, que eu fiz assim, porque em galeria a gente apresenta, por exemplo, né, um PDF com as obras que estão à venda, e ali a gente coloca, né, não bota tanta informação, é o preço, a ficha técnica, que tem que constar sempre da obra, né? Então, é uma coisa mais enxuta. E aí, caso uma pessoa, né, no caso, né, se interesse, qualquer pessoa, né, um curador, um comprador, uma instituição que você quer fazer uma exposição, então, para ela ter uma noção do conjunto, né, da trajetória daquele artista, eu tenho esse portfólio mais completo, né? Então, ele é um portfólio grande, que está tudo ali, mas dependendo da ocasião, a gente adapta esse portfólio, porque você também não vou mandar um portfólio de 150 páginas, né, para o Funcultura, né? Não vai até irritar o pessoal, assim, você tem que fazer uma coisa, pegar ali, né, sua produção mais recente, alguns trabalhos que você acha interessante, mais para trás, assim, mas fazer uma coisa enxuta, né? Porque hoje em dia a questão, né, a gente fica querendo botar muita coisa, mas não é legal, assim, é legal você colocar ali né, uma produção, né? Isso às vezes tem, dependendo do edital, vai dizer no máximo tantos números, tantas páginas, né? Mas eu digo, acho bom sempre, né, enxugar isso. Esse, no caso, que eu vou mostrar, ele é muito grande, mas, né, ele é o meu portfólio completo. E, como eu falei, dependendo da situação, eu vou lá, abro o arquivo, né, eu tenho sempre ele, eu trabalho no Illustrator, que é um programa, muita gente trabalha no InDesign, né, que é um programa mais específico para diagramação. Mas eu termino, como eu também não uso muitos recursos de diagramação, de página, assim, no Illustrator eu consigo, me serve muito bem para o que eu quero, né? Então, eu mantenho esse arquivo lá sempre, né? E ali eu vou, né? Salvo, vou adaptando ele, salvando os PDFs para, dependendo da ocasião, o que eu preciso. E cadê ele? Oi. Júlia, é só para a gente conversar também um pouco de que existem outras ferramentas, né, gente? Você não precisa saber mexer no Illustrator, né? A gente estava conversando um pouco antes da aula e existem ferramentas como o Canvas, o Behance, o Isu, até o próprio... O PowerPoint, o PowerPoint boa apresentação. Ele é super o Canvas eficaz. Eu acho super prático. O Canvas tem o pago, tem o free, tem... Deixa eu ver, eu estava até fazendo. O WordPress. Tem um pernambucano chamado Strato, né, que aí você vai preenchendo ele, Strato PE, que você vai preenchendo os conteúdos. Quando você quiser, você clica lá no... compartilhar, né? E aí vai já... É muito legal esse projeto. Esse projeto, na verdade, é uma página de portfólios, né? Exato. Que é um projeto pernambucano que eles convidaram alguns artistas visuais de Pernambuco e os próprios artistas visuais é que fazem a curadoria. Eles convidam,
né? A partir do convite de qualquer artista que esteja no site, vai ampliando. Então, assim, é um mapeamento muito legal e a maneira como, né, as ferramentas, porque cada dessas possibilidades aí né, que a Bárbara falou, tem o próprio ISO também, então vai ter várias ferramentas. Eu gosto de fazer no Illustrator, porque eu já domino a ferramenta e para mim é mais simples para montar o PDF e tal, mas é uma ferramenta que não é tão simples, né, para você que está fazendo. Então, é melhor você, né, já ali pegar o molde, né, que essas ferramentas online elas possibilitam isso. Muitas delas, a maioria, né, a maioria não, dessas que a gente citou, são gratuitas, então você cria ali e deixa na internet, né? O bom é isso, em qualquer lugar que você esteja, você vai, né? Tipo um site, né? Você vai ter lá mostrar o seu trabalho. Nesse caso meu, desse portfólio que eu estou mostrando, ele já não funciona bem assim, ele pode estar lá no ISO, né? Só que dentro dessa, a gente pode mandar o link, né? Deixa ele online, o PDF lá e manda o link. Mas, às vezes, essas ferramentas, né, como o Behance, essas outras também, que você já faz um portfólio, né, tipo modelo site mesmo, fica mais prático de você divulgar e tal. E a interface é mais agradável, né, para a pessoa, para o visitante circular, né, conhecer o trabalho. Ele já tem uma dinâmica para isso. E já é meio caminho andado, né, nesse processo, porque ali o difícil às vezes é você achar o design que você quer, né? Porque o número de opções às vezes são imensas. Assim, eu já dou uma dica assim, de pegar o mais simples, né? Porque às vezes tem vários recursos e ali para artes visuais eu acho muito interessante, para fotografia, design também, tentar pegar uma plataforma, né? Um template mais neutro, né? Porque já o trabalho da gente já vai ter muita informação. A gente trabalha com artes visuais. Então, se você pega um template que tem muitas informações também, que é muito barroco, né? Você vai estar, né? Aquilo ali pode atrapalhar na visualização do seu trabalho, que é o que você quer que chame mais atenção, né? Enfim, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar. Cadê? Uma janela, uma guia. Aqui. Cadê? Agora eu não vejo mais vocês, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, né? Eu não estou vendo. Pronto. Essa aí gente, eu já fiz vários tipos de capa, assim, com fotos, sem fotos, mas assim, eu cheguei naquilo que eu estava falando, é uma coisa mais clean, né? Para deixar o trabalho tome espaço. Então, eu peguei essa letrinha assim, fininha, né? Poderia estar escrito aí em cima portfólio, Juliana Notari, né? É muito simples, né? Mas você vê que tem uma letra aí, né? Uma fonte que já ajuda, né? Que dá deixa ele mais sofisticado, né? Mais bonito, na verdade. Deixa eu passar. Aí sim. Aí o que é que eu coloco? Assim, esse portfólio, né? Eu peguei ele vendo vários modelos que eu vi, eu cheguei nesse caminho, né? Que ele é muito simples, né? Porque ele já vai direto, biografia, né? A pessoa vai receber isso. Quem é a Juliana Notari, né? Aí eu coloco a biografia. Esse portfólio é bilíngue, ele está em inglês e português. Então, eu sempre coloco, né, aqui, está em português e aqui está em inglês. Aí para distinguir, né, eu coloco em inglês com um cinza mais clarinho. Né? Isso, na verdade, também não é um preto, é um cinza um pouco escuro, né? Que eu acho que são recursos que a gente vai, né, aprendendo. E nessa biografia, o que é que eu faço? Eu faço uma biografia resumida, né? Vive e trabalha entre Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro e Belém, que é isso que a gente sempre coloca, né? A gente coloca nosso nome, né, a cidade, né, o estado, a data de nascimento ali para saber minha idade, qual é a minha naturalidade.
e onde está, onde vive, onde trabalha, né? Isso é o clássico da biografia. E aí, no caso, o que é que eu fiz? Eu peguei o que eu tenho de mais interessante, quais são as atividades que eu fiz mais interessantes. Né? Artista, esse aqui ainda está, já era para ser doutor, ele tá meio ainda não está. Tem outro que eu já. Porque é isso, você vai mudando, você chega lá, toda hora você vai atualizando seu próprio portfólio. E é muito legal você ter o portfólio, porque às vezes a pessoa, né, você está na rua, não sei o quê, fulaninho quer sua biografia, você quer seus ver. Você vai lá, né, copia, cola e manda. Então, é um material seu, é aquilo, né? Meio diário mesmo. Toda hora você está ali atualizando. E aí eu coloco, né? Aí, no caso, como eu tenho a trajetória acadêmica, eu tenho um curso de formação em artes visuais, né, na UFPE, fiz o mestrado, o doutorado, então isso já, né, apresenta a minha formação, né, de artista. Agora, também, quem não tiver essa formação, né, não precisa, já vai colocando suas atividades. No caso, como eu tenho, eu já começo com isso, né? Graduada em artes visuais, nos últimos 6 anos vivo e trabalho em Pará, artista e pesquisadora na área de artes, trabalha com as mais diversas linguagens, instalações, performance, vídeos, fotografias, desenhos e objetos, com abordagem muito disciplinar. Ou seja, eu já apresento aí quais são as minhas linguagens, né? Que eu trabalho, né? Que poderia ser uma fotógrafa, apenas fotógrafa, ou videomaker, ou escultora, ou só performance, ou seja, mas eu coloco as linguagens que, como eu trabalho muito com as linguagens, né? Eu coloco e falo um pouco sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho, né? A poética do meu trabalho, né? Aí, no caso, eu já peguei isso. Eu acho que eu vi, foi um texto de algum curador que escreveu sobre o meu trabalho, eu adaptei ali, que é legal, às vezes você ter essa referência, né? Às vezes você pode citar mesmo, né, com aspas, mas eu acho que não sei quem foi que escreveu isso, que eu achei interessante, mas eu adaptei mais. Aí a sua pesquisa visual tem criado um corpo de trabalhos que encaram suas singularidades, transitando por entre a biografia, o confessional, a catarse ou práticas relacionais, com ênfase em modos de operações diversos, traumas, desejos, fantasias e medos são recolocados em suas obras, instaurando relações entre subjetividades, que, por sua vez, configuram o eixo central da obra da artista. Né? Ou seja, traz aí, né, um pouco do que é que meu trabalho fala, né? É interessante você já deixar essa... Claro que você não vai falar tudo, mas você já deixar, por exemplo, o que é que me interessa no meu trabalho. São justamente essas, né, essas operações, né? O que é que... Né, a minha poética transita muito pela questão dos traumas, dos desejos, né? E tudo isso são objetos, né? A questão da feminilidade. Então, são questões que, para mim, são importantes, que eu coloco nessa entrada, mas não vai se estender muito nisso. Eu acho que, né, para você também, porque, na verdade, isso aqui é uma biografia, então eu vou precisar falar também das atividades que eu já fiz ao longo do ano. E aí, né, fazer essa apresentaçãozinha, Notário participou de exposições nacionais e internacionais, recebeu prêmios, realizou residências artísticas e possui trabalhos em coleções públicas e privadas, né, dentre os quais podemos destacar. Aí você vai elencar, né, as exposições, né, individuais, as exposições coletivas, as que você acha mais interessantes, e colocar ali 2, 3, né, 4... E, enfim, aí você sempre coloca, né, o lugar, né, por exemplo, artista finalista do 7º Prêmio Marco Antônio Vilaça, 2019, você vai colocar o que é, né, por exemplo, exposição Arte Pará, o ano, né, e o lugar. Então, você segue esse caminho, né? Ó, as suas exposições individuais incluem, né? Não vou botar todas, eu boto incluem. Desterro, né, o nome da exposição, Enquanto Eles Cresciam,
Aí onde foi o Museu da Cidade do Recife, Pernambuco, né, 2016. Aí já coloco ali o ponto e vírgula para colocar outra, né? E coloco sempre entre aspas o nome da exposição, do evento, sorteio, no caso, capítulo 5, onde foi? No Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, Recife, 2014. Aí é por aí vai. Então, o elenco aí acho que são mais interessantes né, mais importantes para mim. Das exposições coletivas destacam-se, né, que aí eu não vou botar todas, aí eu coloco lá, da mesma forma que eu coloco as individuais, e no final eu coloco assim, possui trabalhos em acervos particulares, institucionais, né, a exemplo do Museu de Arte, Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, então eu vou colocando ali os lugares que eu tenho, né, coleção do Banco do Brasil, ou seja, eu teria mais coisas para mostrar, teria residência, teria aquilo, mas você já pega o que é mais, o que é que agrega mais valor, né, de reconhecimento de trajetória, né? Então, isso, o que é que me legitima mais? Então, a gente tem que perceber isso, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa que a gente tem uma afetividade muito grande, eu fiz aquilo, mas aquilo dentro, né, do reconhecimento, da legitimação artística, não é bem o que vai pesar mais, né? E aí fazer essas escolhas é algo importante, né? Essas escolhas são... E eu, dando aula de portfólio, né, eu sempre percebia que o mais difícil para os alunos era chegar a fazer essa biografia, porque cria né, de você elencar tudo. Primeiro que você precisa organizar. E às vezes, muitas vezes a gente acha que não tem muita coisa, não tem nada. Quando você vai cascavilhando, você vê que junta, né? E como organizar isso? Isso é importante, porque quando você tem fotos de trabalho, ali é mais fácil, né? Você coloca as fotos, você coloca a ficha técnica, mas você organizar ali sua biografia, é bom sempre olhar outros modelos, né? Pesquisar na internet, artista tal, entra em site de galeria é ótimo, porque eles colocam, né, catálogos também. Catálogos, né? E tá ali a biografia pequena, e isso, por exemplo, no meu currículo, na minha pasta, né, CV, Juliana, eu sempre boto, CV, bio, Juliana Notari, 2001, 2002, né, a gente vai colocando por ano. Eu sempre coloco, por exemplo, uma bio com 1000 caracteres, outra bio com mais, né? Uma bio completa, ou seja, bota os 3 tamanhos, porque é mais ou menos o que eles dizem, o que vão nos pedir, né? E às vezes tem que ser 2 frases. Acontece que você tem que se inscrever, assim, se apresentar em 2 frases. Então, oi. Desculpa, é que Paulo tem uma dúvida. Ele já levantou a mão acho que 2 vezes. É porque eu não estou vendo nada, né? Diz, Paulo. Eu estou vendo aqui. Boa noite, Juliana. Eu estava só no meu PDF. Oi, boa noite. Prazer falar com você. A minha dúvida é tanto na biografia quanto no portfólio. A gente organiza as nossas experiências por ordem cronológica, e aí, se sim, colocar do mais antigo para o mais recente, ou do mais recente para o mais antigo. Como funciona essa organização? É legal, nessa biografia, colocar em ordem cronológica. Mas, por exemplo, se eu tenho uma exposição lá em Paris, que foi em 2014, e eu quero que ela esteja, né, dentro das minhas... Eu vou, por exemplo, nas minhas individuais, eu vou pegar... porque isso eu já fiz, né? Tem um modelo. É legal que esteja tudo, né, em ordem cronológica, até para a pessoa ver e se localizar, né? Se seguir ali, até porque geralmente as pessoas que estão lendo isso não estão com muito tempo, vão ler vários, né? A gente tem que ter isso em mente, eles não estão lendo só o nosso, estão lendo vários. Então, quanto mais conciso, mais direto a gente for, mais organizado, que otimize a compreensão do texto, melhor.
Então, eu diria que é melhor colocar, assim, em cronológica. Como, por exemplo, aí aqui... Mas, Ju, né? eu acho que ele Oi, está perguntando também. o quê? Eu acho que ele está Respondeu, perguntando também Paulo? se de trás para frente ou de frente para trás, né, Paulo? Eu não sei se você está Isso. perguntando isso. Ah, tá. No caso, ó, peraí, eu vou te mostrar. E também tem outra pergunta, depois que você responder essa. Eu vou te respondendo aqui, nessa bio, tá? Não, se você for ver, ó, 2018, tá em ordem cronológica, assim. Eu sempre boto em ordem cronológica. Isso é o mais sensato e é o mais, né? É o mais indicado para você sempre coloca. Aí eu coloco do maior para o menor, né? De 2002 eu vou descendo, né? O mais atual vai indo para o mais antigo, em ordem decrescente. Aí Isso ajuda aqui também a perceber um pouco a trajetória histórica, né? O tempo de carreira. a coerência também, né? Uhum. Da trajetória. Então, tudo isso ajuda. E você pode agrupar também, como você falou, né? Por exposições individuais, exposições coletivas. E aí, dentro de cada um desses tópicos, você vai organizando também cronologicamente. Não sendo uma cronologia geral para tudo, mas dentro desses recortes. Porque se alguém quiser a informação, quais foram as coletivas que ela participou, aí já está tudo mais ou menos agrupado, como você comentou. Pronto, já respondeu a outra pergunta, que seria isso. E, por exemplo, eu tenho muitas experiências como modelo vivo, mas aí eu acho que fica muito cansativo para quem for ler, falar, ler todas as experiências que eu tenho como modelo vivo. Aí é como você fala, né? Colocar as que tem mais importância e mais destaque dentro da trajetória, né? E dependendo da situação, você pode colocar de tanto a tanto, né? Uhum. Por exemplo, coloca de 2010, traço 2022, atuação com modelo vivo em tal lugar, né? Você fecha ali, coloca os 2 anos, né? E já dá para entender que é de tanto a tanto, para também não deixar, porque você tem uma trajetória, e é importante que a pessoa saiba que você tem 10 anos trabalhando, 3 anos ali de modelo vivo, é importante que ela saiba, né? Que tem ali uma assiduidade, que tem uma persistência e tal, isso é importante. Então, mesmo que fique cansativo, você tem que colocar isso de um jeito, porque isso é informação que importante. Perfeito, obrigado. Juliana, Oi. a Luciana está pedindo para você ampliar um pouco, mas se tu der um Ampliar. zoom no visualizador, Peraí. lá onde tem 100% na parte de cima. Por que ele não está deixando? O meu aqui, tá. No teu. É porque eu tenho 2 telas aqui, aí eu fico doida. Agora está saindo um pouco da tela, né? Peraí. Veja só, deixa eu ver uma coisa. Acho que ela queria enxergar um pouco melhor o Acho texto. que agora melhorou, né? Ou não? Porque não dá para... Deixa eu aumentar mais aqui. Sim, eu vou dar uns zooms, né? Aqui. Uhum. Porque aqui é inglês, né? E tem né? A gente pega os tradutores, né? Tem o DeepL, que é muito legal, que é muito melhor que o Google, que é um tradutor. Você baixa o aplicativozinho no computador, no celular, e ele é mais, sabe, ele é mais fidedigno, assim, é mais coerente do que o do Google. Então, é bom, né, dependendo do que você quer fazer, ter ali em inglês. No meu caso, como é que esse portfólio eu estava colocando como preview para a galeria, né, é importante ter em inglês também. Aí eu faço do mesmo jeito, só mudo a cor, a gente tem que né, indicar ali, ou bota em itálico, mantendo a mesma cor, ou faz alguma coisa que distinga do português. Para não ter a impressão de que é a continuação do texto em português, né? Para não continuar. Uhum.
E aí, cadê? Eu quero passar. E eu não consigo passar, por quê? Por que eu não estou conseguindo passar aqui? Rolando para baixo, talvez? Ah, não, passei. Passou? Passei. Porque quando eu deixo ele maior, ele não quer passar. Não, já passou. Pronto. Aí agora, aquilo foi a biografia, né? Aquela biografia está longuinha, né? Ali, não sei quantos caracteres tem, mas ela está uma biografia longa. Eu tenho uma biografia como aquela, né? Pequenininha, média, e aquela ali é a maior, é a mais completa. Porque a biografia também não dá para você botar tudo. O que você pode colocar, ser mais completo, é o currículo. Né? Aí aqui eu coloquei uma foto, você pode botar uma foto sua, botar uma foto do trabalho, né? E, né, para apresentar também, é interessante para ter já como ilustração também, né? Não ficar só uma coisa monótona de texto, porque essa parte, na verdade, é a parte mais monótona em termos visuais do portfólio. Né? Aí é onde eu entro, que é justamente a sua pergunta, né? Quando você vai organizar o currículo, se começa por ordem crescente ou decrescente. Então, eu coloco lá exposições individuais, né? / solo shows, né? Em inglês. E aí, eu não vou fazer a tradução do inglês, já vai servir. Porque eu não vou, né? Eu não vou mudar em inglês né? O nome da exposição eu não mudo, nem o lugar. Né? Eu não vou... Então, nem a data. Então, esse é um tipo de informação que em português a pessoa ela vai entender de alguma forma. Né? Ela funciona. E ela está correta no sentido da tradução, né? Nas regras de tradução. Então, aí eu coloco, aí eu já abranjo. Ó, você vê que exposições individuais. Tá? De 2018 a 2001, eu coloquei todas. Né? Que aí já é o CV. É importante o cara que vai ver esse portfólio, por exemplo, imagina, esse cara vai querer comprar uma obra minha. Quem é Juliana? Eu quero ver, né? Aí eu coloco o máximo de informação, que é o lugar onde ele vai acessar, tipo o meu dossiê. Né? Então, aí entre o CV. Oi. Eu queria dar uma comparação, né? Para trazer um pouco mais para a realidade do Fucultura. Vamos supor, Juliana falou assim: a pessoa vai comprar. A gente está vendendo um projeto também, né? A gente está vendendo uma ideia. Então, a gente tem que estar com a nossa obra bem representada, porque mesmo que a gente tenha pouca experiência, né? É preciso que a gente mostre o envolvimento da gente com o que a gente faz, né? E é isso, a gente tem que entender que o portfólio, de certa forma, é um objeto de venda, onde a gente vai vender o produto da gente. Claro, esse é o mesmo CV que eu mando para o Fucultura. Quando eu mando para o Fucultura, eu vou lá, pego aqui, abro lá meu arquivo, né, coloco lá no formato A4, para imprimir, né, quando imprimir os projetos, e coloco lá, porque é a mesma coisa, a gente vai vender uma obra, vai vender o projeto, vai vender uma ideia. E isso aqui, gente, porque eu já tenho mais de 20 anos de trajetória, né? Mas isso a gente vai colocando o que a gente tem, né? Isso aqui é só para seguir, é óbvio, isso é, né? E aquela pergunta que o Paulo perguntou, essa questão de quando você tem uma coisa que é contínua, né? Tipo, trabalhou de modelo vivo muitos anos, é sempre legal, por exemplo, se você tivesse... Onde é que você poderia colocar de tanto a tanto? Porque, às vezes, ó, aqui eu não tenho um exemplo desse, mas quando eu boto no meu currículo acadêmico, eu coloco, o mestrado começa de 2012 até 2014, né? 2012, tracinho 2014. Aí você vai colocar ele lá em 2014. Deixa ele lá em cima, porque, né, ele não vai lá para o 2012, ele vai para cima. E aqui, no caso, aqui são as exposições coletivas relacionadas, né? Aí aqui, o que é que eu fiz? Eu não vou botar todas as minhas exposições coletivas, porque tem muita. Aí eu pego, né? Acho que mais ou menos, eu pego uma de cada ano ali, a que eu acho mais importante, faço uma triagenzinha, e coloco o ano. Quando eu boto o ano, 2001, identidade matriz, né?
que é de 2021. Então, eu coloco 2020, se tiver 2019, se tiver mais, tudo pandemia, né? Pouca coisa. Aí você coloca, vai colocando umas 3, 4, o que você tiver daquele ano, né? E junta, né? E vai fazendo do mesmo jeito. E aí, no caso, tem pessoas que preferem colocar formação, né, no começo, né? Eu preferi colocar atrás, nesse caso, mas tanto faz. É interessante também você colocar lá, você poderia começar com formação. Termina a biografia, aí vem lá o currículo, aí formação, né? Aí prêmios, bolsas, exposições, coleções, que são, né, coisas que agregam valor também para o trabalho. A gente pega aquelas atividades que acha mais interessante da gente e já coloca, né, de entrada também é importante. Você vai ver o que é que você tem, né? Se você tem algo, né, sua experiência é melhor, então você começa logo com as experiências, né? Com o que você tem mais interessante, já começa com isso. Porque vai que a pessoa não tenha tempo também, né? A gente também tem que pensar em estratégia, se for, né, dentro da nossa realidade também. É bom a gente começar logo com mostrar o que tem de melhor. E aí, no caso, a formação, né? Aqui eu não botei, mas por exemplo, quando eu botei aqui, eu era doutoranda. Aí a gente bota a data e um tracinho que indica que eu ainda estou estudando. Júlia, me permite só fazer uma observação. Uma coisa que eu acho que é também interessante, você comentou que tem várias versões, né? Dependendo do uso. É ficar atento para onde esse portfólio vai estar sendo encaminhado, porque, nesse seu caso, é um portfólio para galerias, então, todo sentido colocar as obras, né? As participações em exposições na frente e a parte de formação na sequência. Então, vai depender muito do objetivo daquele portfólio, né? Porque o que você coloca na frente é que vai chamar a atenção de cara. Então, é uma estratégia interessante. E no caso do Funcultura, a gente tem que estar atento ao tipo de função que a gente vai desempenhar dentro do projeto. Se no projeto eu sou artista, então eu tenho que destacar as minhas atividades como artista. Então, as exposições, elas são mais importantes. Se eu vou desempenhar uma outra atividade, aí eu talvez seja mais jogo, né, destacar essas atividades para mostrar que eu tenho experiência, envolvimento com aquela função para a qual eu fui designado dentro do projeto. E é justamente isso. Se eu tiver, por exemplo, se eu estivesse apresentando esse currículo para me candidatar para um mestrado, eu já iria começar com minha formação logo, né? Priorizar isso, a parte acadêmica e tal. E é isso que o André falou, a gente vai adaptando, né? Por exemplo, se eu fosse fazer, aí também, isso é meu currículo de artista plástico. Se fosse fazer entrar no Funcultura, num projeto, eu poderia entrar também como produtora, também sou produtora. E aí, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar os projetos que eu participei como produtora, que eu aprovei e tal, ia colocar de frente, né? E depois eu vinha com minha experiência de artista, que também agrega valor para, né? Se for um trabalho de artes visuais, uma produtora que também, né, atua na área, né, que tem experiência artística, além da produção. Mas se eu estou lá como na atividade de produtora, eu vou colocar, né, dar ênfase ao meu currículo de produtora, né? Então é isso, tá atento para onde vai. Ju, Oi. Eu faço assim, eu tento colocar, eu tenho um currículo completo, que é aquele do Lattes, né, que tem a maioria das coisas, e aí eu vou editando a partir do que eu vou, para onde eu estou enviando aquela documentação, né. Quem aqui já fez Lattes sabe a dificuldade que é, então eu já deixo tudo salvo, eu tenho uma pasta no meu Drive que tem lá comprovações, aí tem curadoria, todas as comprovações de curadoria. Exposição, todas as comprovações de exposição. Acadêmico, todas as comprovações acadêmicas.
trabalham todos. Então, fica mais fácil quando você for editar, né? É claro que a gente tá falando com muita gente aqui que está começando a carreira e pode achar isso até um pouco... não tenho tanta experiência assim, né? Não, mas é claro, né? Uma pessoa que tem 20 anos de trajetória, ela tem 20 anos de trajetória. Uma pessoa que tem 2 anos de trajetória, tem 2 anos de trajetória. Então, só focar, assim. Tipo, tem coisa que eu não boto no meu currículo porque foi uma experiência pequena. Eu prefiro botar as maiores, mas assim, eu tento colocar tudo junto, né? Foi uma coisa que minha mãe me falou logo quando eu entrei na faculdade. Pega uma caixa e coloca tudo que você for fazendo. Aí, com rede social, eu sugiro, imprime e coloca, e separa, que vai ficar tudo junto. Quando você precisar, já está tudo fácil. Separa uma pasta no Google Drive e vai botando tudo, que aí quando você precisar, está tudo mais organizado. Ai, Babi, nem fala disso, eu queria fazer. A teoria não é a prática, mas existe a teoria. Porque isso que você está falando, já, por exemplo, você prestou para alguns concursos que aí essa metodologia é essencial, né? O Fucultura, ele pede ali 10 comprovações, né? Não é uma coisa que a gente vai ter comprovação de toda uma vida, né? Que alguns concursos pedem, algumas situações mais específicas pedem, realmente tem que ter esse nível, parar uma vez na vida para fazer esse tipo de organização. Mas você já tem essas pastas, né? Já ir ali juntando a informação, mesmo que depois você vá e organize, mas tem um lugar que você vá, né? Por exemplo, eu tenho um link, eu criei um tag, né? uma pasta só para clipagem. Então, quando eu vejo uma coisa interessante que eu fiz, você cria como é que é o nome daquilo? Um chamado, né? Sai alguma coisa, tem um nomezinho que você bota no Google Pesquisa. Então, você vai ser avisado se sair sobre qualquer assunto, seu nome, seja o que for. São alertas. É o alerta, eu coloco um alerta, e ali o que chega para mim, eu já vou lá, porque muitas vezes eu não vou ter tempo de pegar aquilo, de salvar, de imprimir, de colocar na pasta, mas eu boto lá um tagzinho, clipagem, né? Pelo menos já tem, quando eu tiver que parar para fazer esse tipo de organização mais, né, detalhada, eu já sei onde eu vou lá no meu Gmail e pegar na tag clipagem, vai estar tudo lá relacionado à clipagem. E às vezes eu pego até saiu uma coisa na internet, eu pego aquele link lá, mando para mim, né? Eu faço isso também. Pro seu Gmail, você já chega lá, você bota no tagzinho clipado e está lá, ó, de alguma forma está arquivado. Sobre essa questão dos links, principalmente nesses 2 últimos anos, por conta da pandemia, muita coisa aconteceu na web. Então, a gente não teria como identificar, como você fez aqui, o local, ou a instituição. Aí, que dica tu dá para quem, por exemplo, fez alguma coisa na internet e incorporar isso no portfólio, no currículo? André, na verdade, eu estava preenchendo, eu também tenho dúvidas nisso, porque eu fui preencher o Lattes e aí tinha o local. Eu também não sei, eu vou botar a internet ou a instituição que me convidou, e às vezes não tem instituição por trás. Ou então, o site, a plataforma. É isso que está. Eu ainda não, eu acho que isso está, eu até tenho que ver, mas você pode colocar via Zoom, né? Por exemplo, quando eu fiz a defesa de tese, aí você tem que ter ali um local, né? Para você pedir à secretaria a documentação para defender. Então, eles pedem o local. O local era o Zoom, realmente. Era a plataforma. A plataforma. Então, e uma coisa que eu acho também interessante é que sempre a gente faça print de tudo, porque o que está no ar hoje pode não estar amanhã. Não pode. E aí a gente perde essas coisas. Então, é bom copiar o link e é bom fazer um print, né? E ter isso, como a Bárbara comentou, né? Ter essa pastinha, ou você falou também da questão da clipagem, que está com tudo isso guardado. E
E tem uma coisa que eu faço sempre, que é colocar a minha nuvem salva no Google Fotos, direto. Então, qualquer print de tela que eu der, já vai para o Google Fotos, já fica lá armazenado. Então, é ruim porque vai tudo que é meme, tudo que é coisa que você recebe, mas é uma vez por mês você dá uma limpa e você fica com o seu acervo, né? Legal isso, Flávia. É. E aí, esse Google Fotos, tu tem quanto? Livre? É grátis? Porque eu pago o espaço na nuvem do Google. Eu pago um espaço na nuvem, não é uma coisa nem muito cara, acho que é R$50 por ano, é um negócio assim. E aí tudo. Eu aprendi, na verdade, isso como uma dica de segurança, né? Para a mulher. Quando pegar um Uber, dá um print, que aí já fica salvo na tela. Então, qualquer coisa está lá, qualquer dificuldade. Então, quando eu vejo alguma coisa estranha, eu já tiro foto, porque eu já sei que fica salvo na nuvem. Mas aí eu comecei a usar isso para portfólio, assim, para registrar minhas coisas do dia a dia, quando eu preciso registrar. Bárbara, é muito legal isso. Print de documento e tal, já fica salvo. Não fica no celular, não fica, né, que pode perder e tal. Isso. E... Agora, Ju, a gente vai até, na teoria, a gente vai até 8h30, né? 8h40, mais ou menos. Meu Deus, o tempo voa, né? Deixa eu correr aqui. Vamos lá. Aí aqui eu entro, né, com as obras. No caso, é o currículo das minhas obras, né? É um portfólio das obras. E aí eu coloco, né, a ficha técnica, que é aquilo. Você coloca o nome do trabalho, a data, a linguagem, né? No caso, aí poderia ser as dimensões, né? Se fosse uma escultura, um quadro. Mas aí, no caso, é um vídeo, então eu vou colocar os minutos, né? Se é com cor, preto e branco, então eu coloco cor, tem som e o formato do vídeo, 4K, HD. Então, isso é a ficha técnica, no caso, da video performance. E aí eu coloco uma breve descrição, né? Depois de residir, ou seja, é uma sinopse que eu fiz da video performance e coloco ela embaixo em inglês, né? Com as cores diferentes. Então, é uma sinopse de qualquer trabalho, né? Como você fazer. Depois de residir em Belém, Pará, em 2014, a artista retorna à cidade em 2008 para realizar um ano no Igarapé. Já digo onde é que acontece a performance, né? Na Ilha do Cumbu, em um gesto de persistência, carregado de força mística, dentro da floresta amazônica, carregado de instrumentos cirúrgicos e seu sangue menstrual, coletado ao longo de 9 meses em busca da grande Mãe Sagrada da Floresta, centenária árvore Samaúma, para a realização de uma ação ritualística intrusiva, deixando uma marca encravada na floresta. Ou seja, dá, né? Porque a sinopse é isso, você não vai contar todo o trabalho, mas você dá uma pista ali do que é, mais ou menos. Ô, Ju, deixa eu só fazer uma pergunta. Tu tens esse material, por exemplo, salvo no YouTube? Não, né? Porque você trabalha artístico. Tenho, eu tenho isso, por exemplo, no Vimeo, eu coloco quando eu coloco uma video performance lá, eu coloco essa mesma legenda aí, em português e inglês. Mas aí pode, sei lá, pode gerar um QR Code e colocar o QR Code aí, que aí a pessoa vai, vídeo disponível e colocar o QR Code, né? Pode ser uma boa. Enfim. Pode ser uma boa. Eu vou usar esse recurso agora para acessibilidade, né? Para audiodescrição, então o QR Code ele serve para acessibilidade também. O QR Code ele funciona bem quando o portfólio é impresso. É melhor, né? Pensando no digital, você pode colocar só o link, até fica menos poluído dentro da página, né? Sim. Aqui tinha um link. Esse está sem o link, mas todos têm. Eu acho que eu tirei por algum motivo. Não sei se não era para acessar, mas cadê? Era para ter o link. Mas os PDFs, que é uma coisa que está circulando muito, né? Eles permitem você colocar esse tipo de conteúdo multimídia, como os hiperlinks, né? Com áudio e tal, você já pode ter aí. Mas nesses meus... Porque é uma coisa que eu posso... São recursos que eu poderia até usar mais do PDF, realmente. Mas eu geralmente sempre coloco aqui o link,
e às vezes a senha, né? Deixo a senha, o password ali, e inclusive o link clicou, já vai direto, né? Porque o PDF ele já te leva direto lá para o link. Porque às vezes tem trabalho que você não pode colocar o link. Porque esse daí eu acho que eu tirei o link restrito. para a situação aí, mas todos eles têm um link, sempre está com link, então foi porque eu já modifiquei aí para alguma situação, que não era interessante mandar um link. E aí eu escolho, né, algumas fotos, coloco, né, aí quando eu vou botar a foto, não boto a descrição completa, né, porque já está lá na entrada do trabalho, né, a duração, então eu tento colocar uma agenda pequena para também não atrapalhar muito a foto, mas está ali indicando o que é esse trabalho, né, o ano, a linguagem e o título. Uma coisa bacana é que tu utiliza de diversos tipos de enquadramento na seleção das imagens, né? Desde a imagem sangrando, a imagem no centro da página, porque isso não cria uma dinâmica. É uma monotonia, que fica justamente. E aí eu, quando corto página, quando você está editando, né, você já vê, se a pessoa vê rolando, né? Porque é outra linguagem também, você vê rolando. Explica isso melhor, gente, o que é enquadramento da página, o que é foto sangrando, que pode ser que o pessoal foto sangrando é quando a foto fica assim, cortada. Eu poderia ter uma moldura aqui branca, né? Quadrada, ela branca. Eu gosto muito de foto sangrando, que é isso, é a foto sem margem, né? É o papel ou o slide super aproveitado. Eu gosto super também. Aproveitado, cortado, assim, não tem margem. Né? Aqui, vocês estão vendo que eu estou com muita foto de um trabalho só. Dependendo para a situação, por exemplo, Fucultura, eu não vou colocar essa quantidade de fotos. Eu vou colocar, às vezes eu pego até uma página e coloco 3 fotos, várias fotos, para poder otimizar ali o espaço, né? E dá tempo de colocar mais coisas. Dá tempo, não, dá espaço. São esses recursos de diagramação, né? Você pode... É como se fosse um grande mosaico, né? Eu já fiz algumas performances assim, faço como se fosse um feed de Instagram, né? Um feed de Instagram. Eu faço, essa é uma coisa que geralmente para trabalhos assim, que você precisa também ter uma sequência, né? Porque eu não vou mandar o vídeo. Se eu mandar uma foto só, não vai ter uma compreensão muito nítida do que é o trabalho. Então, você diagrama de acordo com isso. Só uma dúvida. André, é só uma dúvida aqui rapidinho. Thaís está perguntando se precisa de comprovante de residência, aquela carta de declaração autenticada em cartório, que até onde eu sei, não, né? Comprovante de residência de cultura, Para o cadastro cultural, não precisa, não. Até onde eu sei, não precisa dele autenticado, não. O comprovante, acho que não. Fala, Mago, tenho uma dúvida, pode falar. Não, oi, Bárbara, boa noite. Bárbara, é sobre essa dúvida do reconhecimento de firma. Lá na lista do que está na página do Fucultura, para renovação, eles pedem. Se a pessoa não tiver o comprovante de residência no nome, tem que emitir no nome da pessoa, do proprietário do imóvel, que seja, mas que reconheça a firma. Está lá agora, pode ser que eles estejam aceitando sem, mas está lá na exigência deles. Aí tem que ver isso. Obrigada por informar. Se eu não me engano, essa exigência ela caiu por conta da pandemia, que eles fizeram várias flexibilizações a partir do momento em que a inscrição e renovação deixou de ser presencial e passou a ser por e-mail. Em alguns casos, o que é que você pode fazer? Junto com a declaração assinada, você encaminha também uma cópia de um documento da pessoa que assinou, por exemplo, a cópia do RG, onde tem a assinatura da pessoa, porque tem como comparar que é a mesma assinatura. E o funcionário público ele pode validar, né? Pode validar, desde que ele tenha acesso ao documento para comparar. Já não precisa do reconhecimento de firma via cartório. É isso. Valeu, gente.
Mércia colocou aqui que fez para o irmão dela e não precisou de reconhecer firma. Ano passado ela fez. Isso. Reconhecer firma, só declaração assim. Vai Então, vamos até botar quando? 18. É sexta-feira, depois de amanhã. Isso é o CPC, né? CPC, exato. Aí aqui já é outro trabalho, né, que segue a mesma lógica. O título, o ano. Olha, aquela dúvida que o Paulo colocou, está aqui. Ó. Esse trabalho eu fiz ele em 2003, entre 2003 e 2006. Ou seja, eu fiz 2 vezes entre esses anos. Então, tu pode colocar modelo vivo, tal. Começa com, né, o ano mais antigo e coloca o ano atual, o ano mais próximo. Então, gente, isso vai seguindo. Então, agora não tem muito mistério, né? Porque é isso, quando eu dava aula do portfólio, as maiores dúvidas, as maiores, né, a maior dificuldade que eu vi era justamente na biografia, no CV, como organizar, como colocar atividade, porque as pessoas ficam achando que tem atividade que não cabe ali, que acha sem importância, que não sabe como botar, e tudo é importante. Né? Então, tudo é importante, você só tem que colocar para direcionar ali. E aí, Júlio, uma coisa bacana em termos de apresentação é tomar cuidado, por exemplo, com a qualidade das imagens, para que elas apresentem bem, porque às vezes a gente tem imagem, mas com uma baixa resolução, a evitar usar imagens dessa forma. Se eu tenho imagem em baixa resolução, não vou colocar ela sangrando a página, porque Porque vai você ficar mais precisa estourado. estourar. Aí eu pego e uso ela mais pequenininha, onde já dá é o truque, né, para dar uma disfarçada. Então, são algumas estratégias que a gente pode estar usando para que essas imagens representem da melhor maneira possível, né, o trabalho que a gente fez. Isso é quando você está trabalhando com diagramação. Às vezes, quando você está também trabalhando nessas plataformas, não sei, alguém que falou que o Pixelo, alguém estava usando aí, falou, o Pixelo, não sei se é esse o nome. Então, quando você tem esses templates, você não tem tanta opção, porque você vai colocar ali já no design formatado, né? E o que eu gosto daqui, mas é isso, né? Uma ferramenta mais complexa que você vai lidar com a edição de imagem. Né, no Illustrator, porque aí eu também mexo nessas fotos no Photoshop, depois eu levo para lá para diagramar. Né, é tudo sangrando. Eu sou a sangradora das fotos. Mas é isso que o André falou. Não você não só sangra foto. Nossa. Ju, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu tive essa dúvida quando você estava apresentando, né, que você pegou o texto de outra pessoa. Apresentar na primeira pessoa o texto ou não, né, ou colocar no impessoal, assim, na terceira pessoa. Isso aí, eu já vi artistas que preferem escrever no portfólio. Eu sou mais fria aqui. Na verdade, eu escrevo até, faz notare, né? Como se tivesse alguém escrevendo, não coloco. Mas, dependendo da situação, por exemplo, no meu texto acadêmico, é tudo na primeira pessoa. A tese toda é eu falando, né, de mim, sobre o meu trabalho, tal. É interessante, eu penso em fazer isso, né, em fazer, mas é aquela coisa, o tempo, né? Às vezes o tempo não dá, mas é uma coisa que eu quero fazer uma apresentação minha mesmo, mais pessoal, né, na primeira pessoa e deixar no portfólio. Isso é bem legal, é bacana. Você, né, ter na primeira pessoa você falando, né, da sua poética, das suas motivações, de uma forma ali concisa, apresentando. Eu acho mais empático, sabe? Eu acho mais interessante. Mas nesse portfólio não está. Esse portfólio está muito apresentação, né? Assim, como se fosse um crítico, né, falando da artista, está muito indireto, né?
que é uma estratégia também. Né? Mas eu gosto dos dois. Eu sempre tenho essa dúvida também. Aí eu vou no feeling do que eu estou sentindo na vontade. Já mudei meus textos diversas vezes, assim. Justamente, e é aquilo para você sente, né? Para onde vai mandando. Às vezes é mais interessante você deixar na terceira pessoa, como se fosse um curador falando de você. Até você escreve o texto mesmo, sou eu que escrevo, mas parece que é uma pessoa falando sobre mim. Né? Isso é uma estratégia que a gente usa também. E se a pessoa tiver dificuldade com o texto, acho que vale a pena convidar alguém para escrever? Vale sim, com certeza, né? Se tiver alguém próximo, assim, que tiver... Né? Que conheça um pouco do trabalho, da trajetória, né? Claro que é super válido, né? Porque ali, o seu objetivo é deixar claro o que é que você faz, como, né? É a mensagem que você tem que passar ali, naquele lugar. Então, se tiver de terceiros, de um amigo que tenha, né? E não ficar só nessa coisa, porque fulaninho não é um curador. Os meus textos, quem fazia era meu namorado, que era estudante também igual a mim. Você lembra, André? Todos os textos quem fazia era Carlos. E era maravilhoso, entendeu? Assim, não tinha aquela coisa de porque fulaninho, não. Ele era, né, estudante igual a mim e ele é que apresentava meus textos, botava o nome dele, dos meus trabalhos, no portfólio e outras coisas. Ou seja, não tem que ser a pessoa, né? É o que você gosta, é o que você se identifica, que você acha que tem uma visão que lhe interessa, que lhe agrega, né? Que não tem que, né, ter essa... a pessoa especializada, não, é o que você achar que é bacana. E aí, gente, assim, aí lá no final, deixa eu passar aqui rápido um pouco para mostrar o que é que eu boto no final. Esse portfólio é grande mesmo, meu Deus. Eita, essa exposição foi joia. Estava ali. Estou lembrando aqui alguns desses trabalhos. Eu fui apresentada torradinha da padaria lá daqui da Imperatriz. Diário de bandeja. Aí foi na Amparo, aquela vitrine da Amparo. Faz a coisa. Marcelo Silveira. Esse trabalho era foto analógica, não era, Ju? Foto analógica. Você vê que é uma foto... Agora, isso aí passou por um tratamento de imagem, porque foi aquilo. Quando eu fiz o livro, eu peguei todas as minhas fotos analógicas, que eram todas, né, com a qualidade mais baixa, e pude fazer o tratamento de imagem para o livro. Então, Robson tratou, que é uma pessoa que especializada, né, que trata imagem, tratou várias. Aí eu aproveitei do livro já para o portfólio, né? Ou seja, quando você faz um livro, fica tudo pronto, até para o site, as imagens já estão tratadinhas, os textos. Então, é só uma adaptação do livro para a plataforma. Tá bem. E uma coisa importante é sair guardando essas informações que descrevem os trabalhos, né? Isso. Aquela do cachorrinho, Ju, eu mediei aquela exposição. Foi, na Fundagem, foi. Os meninos desenvolveram um negócio, não foi para tirar o cachorrinho de dentro. Um pauzinho. Quando a pilha acabava. E aí me deram, no final da exposição, eles me deram. Pronto, aí aqui, ó. Textos críticos. Aí nesse portfólio, que é algo mais completo, não é sempre que a gente precisa colocar isso, né? Aí eu coloco alguns textos, né? Que eu peguei esse de Clarissa Diniz, que é um texto, não é um texto longo, né? Porque aqui não dá para colocar um texto longo. É um texto mais de apresentação, né, da obra. E aí você tem algo, aí fiz a mesma coisa em inglês, né? Troca a cor. E é isso, mas você vê que não são textos muito longos. Poderia até ser menor, mas é o que eu, né, dentro dos que eu tinha, né, os menores, assim.
Aí aqui matérias, né? Que aí você pega alguns recortes, né? Na verdade, né? Alguns recortes de jornal, coloca alguma coisa, né? Para agregar, e é uma clipagem, né? E isso. E aí você coloca, né? Escolhe ali. E aí, quando eu vou fazer, por exemplo, aí eu enxugo isso. Esse aí é como se fosse o que tem tudo, mas já raramente eu quase nunca mando isso tudo. Eu escolho ali alguns trabalhos, eu diminuo a quantidade de fotos, mas eu fico com esse grande para eu ter recursos para, quando precisar, direcionar o portfólio, né? Por isso que é bom ter sempre um, caso você esteja trabalhando com uma plataforma assim, né? Um Photoshop, um Illustrator, que aí você pode deixar. Mas, independente de ter isso, você cria nas pastinhas ali todas as fotos. Ô, Ju, mas também rola, assim, vamos supor, fazer um arquivo O quê? no PDF, né? PDF não, como Não, é o tu pode nome? fazer no Excel. No Excel não, no PowerPoint. E aí você Sim. duplica e deixa uma matriz aí e você vai remodelando. É isso que eu faço. Eu duplico, por exemplo, você cria um arquivo no PowerPoint, que é o mais simples e funciona. Você bota ali tudo, faz um arquivão no PowerPoint. Aí você quer, não, aqui tem muita coisa, vamos enxugar isso aqui. Copia e vai tirando ali as informações, enxugando aquele arquivo, né? Fazendo um material mais conciso e direcionado lá. Mas mantém sempre a matriz, o que tem todas as informações. Uma dúvida, costuma colocar informações de contato? Não, aí aqui eu coloco no final, cadê? Deixa o site. Uhum. E aqui não tem site, pode colocar de repente redes sociais, endereço de Você e-mail. coloca o endereço telefone, Instagram, e-mail. Facebook, o que quiser. E-mail. Se não tiver o site, bota o contato que tiver, né? Porque é importante. Mas é importante porque caso alguém queira entrar em contato contigo... Quem você precisa, né? Tem algum lugar Você lá. torce, na verdade, para que isso aconteça, né? Eu deixo como é que se diz? O site, porque você pode mandar um e-mail para mim pelo site, né? Mas é importante deixar um e-mail se não tiver site, ou a mídia social, que ali pode chegar a mensagem, né? Pode chegar até você. Pois é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Já estamos chegando no final. Luciana Lucia. levantou a mão. Eu vi aí que, Juliana, você, no seu currículo, assim, na biografia, aí você coloca vários trabalhos, né? Você, cronologicamente, tudo, mas as imagens, você selecionou alguns trabalhos, né? Você não botou de todos que você citou, não é isso, no seu portfólio? Sim. Não botei de todos que eu citei, não, de jeito nenhum. Porque, por exemplo, principalmente no currículo, né? Porque o currículo, a biografia é menor, né? Mas o currículo, ali, também eu não coloquei o currículo todo, mas não estão aqui os trabalhos todos que estão no currículo. Agora, caso me pedissem o currículo com comprovação, aí sim eu teria que estar tudo ali, entendeu? Certo, entendi. Mas, Obrigada. nada. Pronto, eu tenho uma pergunta. Quando o currículo ele é com comprovação, como a gente organiza? Coloca como anexo, depois de falar sobre as experiências? Aí, às vezes, né, por exemplo, o Fucultura tem até um modelo, né? Que ele coloca lá, ele dá para você o arquivo Word, né? E a gente tem que colocar, escrever lá na listinha numerada das atividades e colocar a comprovação também seguindo aquela lógica. Aquilo é um modelo interessante também, que é um modelo também, né, Bárbara, que se usa para concurso, né? Isso. Que é o mais usado, é você fazer uma lista, porque o cara quer que ele veja. Atividade 2 ali, interessou ele, achou interessante. Ele, isso aqui eu quero ver, comprovação mesmo. Aí ele vai lá no número 2 e já sabe, nas páginas seguintes, onde é que está aquele número 2, que você vai botar comprovação 2, né? Você nomear.
Eu acho que o que a gente pode fazer na próxima aula, André, é mostrar os nossos currículos comprovados, né, para os alunos, que aí eles vão ter ciência de como é que é. Eu tenho um padrão e, tipo, vamos supor, quando eu concorri para ser avaliadora do Funcultura, né, que eu já fiz esse processo de avaliação do Funcultura, eu coloquei todas as minhas experiências de avaliação. Se eu estou colocando um projeto como produtora, eu dou prioridade a colocar o que eu já fiz de produção. Quando eu estou colocando um projeto como artista, eu dou prioridade a colocar o que eu já trabalhei como exposição de arte, né? Como artista. Paulo, você está aí? Te esclareceu? Esclareci. E tem outra pergunta também. Deixa eu elaborar. Sim, dentro do projeto que eu vou escrever, eu preciso ter uma quantidade de experiência específica dentro da narrativa do projeto para que isso influencie na aprovação? Você já teve projeto aprovado? Tive meus dois primeiros Cultura, no seu nome? projetos aprovados, um pela Audi Blank, que eu estou executando, e teve outro pelas juntas, mas são distintos, assim, as linguagens. Porque no Funcultura, as pessoas que estão colocando o projeto pela primeira vez, eles têm uma bonificação de ponto, né? Justamente para dar espaço para quem está começando, né? Isso é uma política de inclusão. Então, às vezes, o fato de você não ter muita experiência no projeto, né? No que vai acontecer no projeto, o que cairia a tua pontuação por falta de experiência, mas você ganha essa pontuação extra, porque você, tipo... Eu nunca escrevi um livro. O meu primeiro projeto de livro, eu nunca tinha feito um livro, mas eu era estudante graduada, então eu tinha e eu já tinha feito vários cursos de elaboração de projeto, então isso estava no meu currículo. O ideal é que ele tenha a ver com o que você já faz, e se não tiver a ver, que você explique isso. Vamos supor, se é uma experiência nova que você está querendo ter na sua carreira como artista, por exemplo, é importante que você coloque isso na justificativa, eu acho. Sabe? De onde surgiu aquela ideia, de onde surgiu aquela vontade de fazer aquilo. Lu? Só complementar, desculpa, Lu, só para complementar, para não perder o fio da meada. É interessante a gente observar também como o edital ele sinaliza que esses currículos, esses portfólios, eles vão ser avaliados. Então, no caso do Funcultura, por exemplo, o currículo especificamente, ele é avaliado considerando a atuação do profissional na área e a adequação do perfil daquele profissional para a função que ele vai desempenhar dentro do projeto, que a gente já tinha comentado aqui, Bárbara falou. Então, cada edital ele traz essas pistas que a gente tem que identificar e a gente vai adaptando o currículo, o portfólio, para atender a essas exigências que esse edital aponta, como ela comentou. Se o edital é para pareceristas, então não adianta colocar comprovações de atividades que não estejam ligadas à análise de projetos. Se eu estou concorrendo como artista, então não adianta colocar atividades que não estejam diretamente relacionadas com a minha atuação enquanto artista. Então, não existe uma quantidade mínima. Na verdade, no caso do Funcultura, que existe uma quantidade máxima, né, que você só pode apresentar até 10 comprovações. O que é uma coisa boa, porque antes não tinha nem o máximo, então tem gente que mandava tudo. O currículo era uma caixa. E para quem está avaliando, isso não é interessante. Uhum. Para quem está avaliando, isso não é interessante, não. E para quem ia escrever também não, porque era tudo analógico, né, em papel. Imagina o custo de transporte, quem mandava por correio pagava uma nota para poder enviar tudo isso. Lu, desculpa mais uma vez. Nada. Assim, uma pergunta que pode parecer meio
bestalhada, mas eu vou perguntar. Porque a pessoa faz um trabalho, por exemplo, Bárbara ontem citou que ela escreveu um projeto, ela foi a produtora de um projeto que não foi aprovado. Para quem não teve tantos projetos aprovados, ela pode botar assim, esse histórico desses projetos, como produtora eu estou falando, que escreveram esse projeto, mesmo não tendo sido aprovados. É interessante botar, já que não se tem essas aprovações todas. Isso é uma coisa interessante. Deixa eu pegar só a deixa e pedir a opinião de Juliana a respeito disso. Às vezes a gente não consegue ter tanta oportunidade dentro desse circuito mais institucional, né, para estar expondo nosso trabalho, divulgando, coisa do tipo. Mas a gente tem o circuito independente, que é uma escolha, uma oportunidade que muita gente tem, né, de estar realizando coisas que vão fazer parte tanto do seu currículo como do seu portfólio. Ju, você pode comentar um pouco sobre esse circuito independente? Sim, o circuito independente, né, dependendo da época, né, a gente já teve um circuito mais atuante aqui em Recife. Mas a gente tem, né, espaços, né, a Mau Mau é um espaço independente, né, que na verdade, os independentes, a gente, né, cada vez mais a gente busca se manter independente, mas se institucionalizar para poder ter recursos, né? Mas também existem aqueles que são puramente independentes, né? Que tenha, dependendo, que às vezes fazem seus próprios editais. A Mau Mau, por exemplo, faz um edital para eles, né? Você não vai mandar para um fundo público, você vai mandar para uma galeria de pessoas, né, artistas, na maioria das vezes, que estão ali, que montaram um coletivo, e que aí surgem oportunidades também, e que normalmente são nesses lugares que o artista se insere, somente em começo de carreira, quando começa as suas principais atividades. Assim. A gente, por exemplo, eu comecei quando a gente tinha o Submarino. O que é que a gente fez? Eu me juntei, né, vários artistas se juntaram, alugaram um galpão, e ali a gente fazia eventos, acontecimentos. Casa Coisa foi um deles, que juntou vários, que era uma paródia, Casa Cor, e a gente vendia, a gente cobrava bilheteria, a gente tinha nossa galeria, a gente vendia nossos trabalhos no próprio ateliê, né, que era um lugar comum. Então, são essas situações que o artista, né, ele vai até para poder criar condições de produzir, né? Se juntar com outras pessoas e viabilizar o seu trabalho coletivamente. Então, esses espaços independentes, a gente tem vários aqui, né? E, às vezes, eles lançam editais. Isso é interessante. Então, para quem está começando, é legal ficar atento nisso. O que tu falou, Bárbara? Alguém falou? Ju, eu também pensei agora um pouco na... Ju, eu estava pensando um pouco na pergunta de Lu. Eu acho que se você apresentou um projeto e não foi aprovado, eu acho melhor ele não vai botar. ter uma súmula de avaliação, ele vai ter uma nota. Eu acho melhor não botar. Eu lembro uma vez que eu vi um currículo de uma menina que ela dizia assim, projetos aprovados e projetos avaliados com tal nota, assim. Eu achei isso interessante, porque às vezes o projeto ele não passa por décimos, né? Eu vi ela colocando. Eu vi ela que ela colocou que tinha aprovado tantos projetos e tinha já escrito tantos projetos com nota tanto. Eu achei isso interessante quando eu estava avaliando. Eu acho que é mais uma informação, né? Até porque você tem que comprovar através da súmula. Mas às vezes pode soar contra você também. Tem que tomar atenção nisso. Você dizer que botou um projeto e não passou, entendeu? Dependendo da situação, você pode dar um tiro no pé também. Então tem que tomar cuidado. Uma alternativa, de repente, é você pegar alguma ação que você consiga realizar sem custo, sem necessidade do patrocínio, e você realiza como se fosse um piloto, um teste, alguma coisa, até para que você
possa mencionar que ele já foi experimentado, né? Que já não está partindo do zero, mas que tem alguma coisa. Isso pode ser. De repente você um debate, um bate-papo sobre sei lá, o assunto. se você escreveu para... Desculpa. Não, conclui. Ou então, sei lá, você fez um projeto para alguém, aquele... Ah, meu Deus. Estamos te ouvindo, Bárbara. Você está aí, Bárbara. Acho que deu uma travada. Mas saiu da reunião. Saiu. Mas acho que ela comentar que muitas vezes você faz o projeto para alguém, você pode pegar uma declaração dessa pessoa de que você atuou como produtor, proponente. As declarações são eficientes também. Às vezes a gente não tem como comprovar, não acha nada, você vai atrás de alguém que represente aquela situação, o projeto, e pede uma declaração. Bárbara, acho que já voltou. Sabe? Microfone. Oi. Caí, gente, desculpa. Lu, eu estava pensando o seguinte também, assim, se você escreveu esse projeto com alguma equipe ou com alguma pessoa, pode dar a declaração de que você tá trabalhando na produção, independente de você ter aprovado ou não o projeto, porque escrever projeto é uma atividade de produção, então é uma forma de você estar se documentando. Paulo está com a mão levantada. Obrigada. Então, sim. Eu tive um projeto aprovado pela Audi Blend, que inclusive foi André, o mentor do projeto. E aí, eu gostaria de saber se para a Ufocultura eu poderia submeter um projeto que fosse meio que a continuidade desse outro. Tem essa possibilidade? Claro. Você só não pode propor a mesma coisa, mas um desdobramento Sim. É bem possível. Ju, acho que a gente já chegou na nossa hora. Uhum. Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham? Eu estava querendo que a gente abrisse as câmeras, Ju, tu parasse a apresentação para a gente abrir as câmeras e tirar uma fotinha para a nossa prestação de conta. Deixa eu olhar aqui o celular. André, tu dá print, né? Eu dou print. Pronto. Se você puder, fica até mais organizado. Olha o cabelo, olha o perfume. Diz. Cheers. Todo mundo dizendo Fucultura. Não, né, Sandra? Fucultura. Gente, obrigada por mais essa noite. A gente amanhã vai estar falando sobre a continuidade, né, desse processo todo, dessa saga que é escrever projeto. E são várias etapas, a gente vai tratar uma por uma, para que vocês fiquem cientes de todo o caminhar. A gente já deixou uma atividade, já está na página da atividade que a gente vai usar no decorrer do projeto, né, que é para vocês irem simulando um projeto de vocês, né, e colocando lá as ideias. Essa atividade a gente vai estar, acho que postando amanhã, falando um pouco sobre ela. Só aproveitar para reforçar para controle da nossa frequência, para que a gente possa fazer tanto a emissão das declarações de participação, como também a prestação de contas, que vocês vão lá no Classroom e façam o registro, né? Preencham lá a ata de presença. Gente, desculpa não estar participando com a câmera aberta o tempo todo, porque eu sou uma faladeira, perguntadeira, de tudo. Mas é porque o meu implante caiu, eu não posso nem rir. Ai, é por isso que eu estou escondida. Mas amanhã eu vou colocar, a partir da manhã eu acho que eu já estou falando, ou pelo menos aparecendo, tá bom? Tá bem, eu gosto de ficar, eu sei que às vezes até a minha internet aqui hoje, por exemplo, caiu algumas vezes, mas eu gosto de ficar vendo, que eu vejo, às vezes vocês não respondem, né, porque o microfone está fechado, mas vocês fazem assim, e a gente tem um feedback de que vocês estão entendendo.
para a gente é importante às vezes, tá? Se quem puder, tá deixando. Eu tive que desligar a minha porque estava muito instável a conexão. Mas é isso, gente. Amanhã, 7h30, contem com a gente nessa missão. E é isso. Pois Foi é. Então, ótimo todos. obrigado, Foi Júlia. Eu amei. Obrigada a todos. Obrigada, e que boa noite, bom. gente. André, boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Eu vou interromper aqui a Boa gravação. noite, um Tá beijo joia, boa para noite. todas. Tchau. Boa noite. Tchau, Lu! Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite.